Graça e paz da igreja. Amém. Graça e paz. Hoje eu gostaria de trazer uma passagem Primeiro Pedro 5. Primeiro Pedro 5, versículo 1 ao 11. Amém? Amém. 1 Pedro 5. Diz a palavra assim. Vou ler do 1 ao 4 primeiro, tá bom? A gente vai conversando. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imancessível coroa da glória. Para que agora, para falar um pouquinho sobre essa passagem, né, que aqui é a responsabilidade do pastor, né, como líder da igreja, né, são chamados para pastorear e dedicar, né, com humildade, né, lembrando da recompensa do Eterno, né? Às vezes, né, nessa passagem o apóstolo Pedro, né, ele conclui sua primeira carta de exortação profunda aos líderes de toda a igreja. Ele fala sobre responsabilidade pastoral, ele fala sobre a humildade, né, no trato mútuo, né, resistência ao inimigo e confiança na graça de Deus. Esse texto então nos mostra aí que a vida cristã não é uma corrida solitária, mas um chamado de perseverança em comunidade e principalmente sustentado por Deus, né? E de toda a graça que Ele derrama sobre aqueles que creem, né? Então essa responsabilidade, ele está falando assim de quem se coloca como pastores, como líderes de igreja, né? Então, pastorear com zelo, como diz no versículo 2, ele está falando assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre nós, né? Entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, né? Aí está aí a responsabilidade do pastor diante aos, né, os irmãos e irmãs, diante à igreja, de estar sempre, né, disposto, disponível para estar aqui em cultos, para estar fazendo a obra de alguma forma, levando a palavra, seja ela, né, palavra verbal ou até escrita, né? Então, esses pequenos atos que os líderes fazem de alguma forma, é uma forma de pastorear, né? E todos nós, eu acredito, somos formados para isso, né? Não é só o pastor aqui na frente, mas todos nós que conhecemos a palavra somos pastores, entre aspas, né, daquelas que estão pedindo um auxílio, uma ajuda, seja o que for, uma palavra amiga, um consolo, uma companhia, né? Tudo isso é uma forma de pastorear aquela que precisa. Quer dizer, pastorear na verdade é ajuda a alguém necessitado, seja na palavra de Deus, seja no ato cristão, né? Tudo isso envolve, tudo isso faz parte, né,
desse pastor, vamos dizer, né? Dessa caminhada de pastoreio que cada um tem uma missão, né? As mães fazem isso com os filhos, de alguma forma direcionam os primeiros passos da religiosidade aos filhos, não é verdade? Né? Leva para assistir uma missa, leva para fazer a primeira comunhão, né? Se levar para o lado da igreja católica, assim, né? Leva para um culto, começa a mostrar que existe um Deus que cuida de todos nós aqui na terra. A criança não vai ter discernimento no início, mas pelas brincadeiras, pelas, né, outras, a união, né, entre os irmãos, entre as famílias, isso vai incentivando. Olha, a igreja é bom, né? A palavra dada lá, o pastor é bom, né? Cuida da gente, sempre coloca alguma coisa pra gente, né? Então tudo isso faz uma parte, né? Então é um zelo que o pastor, o líder religioso, tem que fazer isso, tem que ter esse cuidado, né? Então, e outra coisa, né? Temos que servir também com humildade, né? E na palavra diz também que nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, nós servindo a exemplo do rebanho, quer dizer, nós somos um exemplo que temos que ter diante do rebanho, né? Quando o pastor está lá né, conduzindo as ovelhas, ele tinha um cajado na mão e ele tinha a firmeza de conduzir pelo caminho que era necessário. Todo mundo seguia esse pastor, né? E na vida espiritual é desse jeito também, né? Se imagina se cada um seguisse no caminho do jeito que quisesse, ou do jeito que entendesse a própria escritura, né? Muitos dos caminhos iam aparecendo nas nossas vidas, não é verdade? Cada um querendo. Mas precisamos ter um que se coloque como um alicerce, vamos dizer assim, né? Uma base para conduzir, né, as pessoas, as ovelhas, né, nesse caminho, dando entendimento, formando ideias, né, e influenciando para que essas pessoas tenham as mesmas ideias e tenham a fé suficiente para conduzir, confiando naquele caminho, né? Então, a responsabilidade com humildade é muito importante para quem está na frente liderando vamos dizer assim, esse caminho de igreja, vamos dizer assim, né? E é claro, né, a gente tem que ter um foco. Qual é o nosso foco em querer seguir Jesus? É receber bênçãos materiais? Não. Isso automaticamente Deus vai, né, colocando como bênção na vida da gente através do nosso esforço, do nosso trabalho, e assim vai conseguindo juntar as coisas pela sabedoria e tudo mais, né? Mas a vida que Deus quer, né, através de Jesus a toda a humanidade é a vida eterna. Então esse trabalho do conhecimento, das mudanças e transformações que devemos ter em nossas vidas é para que nós tenhamos esse caminho para a vida eterna, né? A nossa moradia real é a moradia no reino dos céus, né? Aqui, como sempre falamos, é uma passagem, né? Então, todo esse trabalho e o entendimento, ela é trabalhada para que nós tenhamos o direito, vamos dizer assim, né, de estarmos preparados para encontrar Jesus e Ele nos conduzir ao nosso Pai, né? E tudo isso está ligado a uma submissão. Submissão de quê? Submissão a Cristo, né? Submissão é obediência dentro das leis, normas. E tem que ter isso, senão vira uma bagunça, imagina. Se não tiver uma lei que conduzisse toda a humanidade, como é que seria? Ia ser uma desordem total, cada um partindo, caminhando do jeito que quer.
Não, existe uma norma, existe lei, existe mandamentos, preceitos, não é? E para isso é que nós temos que estar focados naquilo que realmente tem valor, né? E ali que está, né? Esse ensinamento, ela serve não só para aqueles que conhecem a palavra, mas para os jovens que ainda estão a conhecer, né? Esses exemplos, nós temos que estar bem alinhados com os propósitos do Senhor, para que os jovens, olhando isso, falem: olha, esse é o caminho que eu quero também, né? Às vezes é difícil, né? Porque os filhos muitas vezes não acompanham a gente, né? Mas de alguma forma eles também estão em busca disso, tá? De alguma forma eles buscam dentro das crenças, né? A minha filha, por exemplo, ela foi o caminho da Igreja Católica, né? Incentivada desde pequena pela mãe, pela avó, né? E hoje ela se sentiu mais acolhida, vamos dizer assim, na Igreja Católica. Hoje ela frequenta, canta na igreja, né? E tudo mais. Quer dizer, ela participa da comunidade, né, católica, né? E não está errado, ela se achou confortável, né? Mas ela respeita todo esse trabalho que a gente faz aqui na igreja, mais conhece, por isso quando ela vem aqui, né? Mas é isso, né? Todo mundo tem esse direito de ter a livre escolha, mas sabendo que Deus que nós louvamos, cultuamos, né, idolatramos, Ele é um Deus único para toda a humanidade, não tem problema, né? E aí a gente, com o nosso conhecimento, acrescenta, né, algumas coisas a mais dentro daquilo que nós acreditamos, na condução do que é bom para nós, do que é bom, que a gente acha que é bom para os nossos filhos, né? E assim vai, né? Tudo isso está baseado em quê? Na confiança da vida com Deus, né? E é isso que a gente tem que estar sempre focados, né? Vamos continuar um pouquinho mais? 5. Versículo 5. Eu rogo igualmente aos jovens, submissos aos que são mais velhos. Olha só, os jovens sendo obedientes através dos exemplos e respeitando os mais velhos. Por falar em mais velho, hoje é dia do idoso, sabe? 1º de outubro. Hoje é dia do idoso? É. Tem presente? Para os idosos, tem. Tem presente para os idosos? Eu estou no meio? Você é muito jovem ainda, vai demorar muito para chegar ainda. Louco, Né? Vocês são todos jovens, velho, aqui sou eu. Só eu que tenho a carteirinha. Tu fez a carteirinha? Oxi, mas na hora, no dia que eu vi aniversário, Detran mandou a mensagem para mim. Já estava disponível, sério. Vamos lá, continuando. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Glória a Deus, né? No 6 ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilante, sede sóbrio e vigilante, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está dizendo aqui o seguinte: mesmo, né, nós, como, vamos dizer assim, mais de idade, nós temos que tomar cuidado também. Você manter firme na fé, perseverando, sendo obediente, isso é diário, é uma atitude diária que nós temos que ter. Porque o diabo está só esperando fraquejar, abrir uma brecha para te balançar, para te dar dúvidas, né? E quando estamos no caminho com Deus, nós não podemos ter dúvida
que esse caminho é o melhor caminho que nós temos na nossa vida. Se temos dúvida, o diabo já está atormentando, né? Assim é com os jovens também, né? Quando a gente ensina o caminho com Jesus, eles têm que perseverar diariamente, né? Para quê? Para que o inimigo não venha desviar. Uma coisa que a Lília falou aqui importante: às vezes a graça do Senhor é derramada sobre nós sobre uma condição, se é que essa graça não te desvie do caminho do Senhor, né? A gente tem que estar certo disso. Então, nosso pedido, seja lá o que for, ela tem que estar bem firme, a ponto de jamais abalar as nossas crenças e jamais nos dar dúvida diante de toda a bênção que Deus tem derramado sobre a nossa vida, para que nós não desviemos desse caminho, né? Jesus não quer nos perder. Se Ele já nos ganhou de coração, Ele quer blindar esse coração para que nenhum mal se habite ali mais. E para isso nós temos que estar vigilantes, a palavra deve ser, né? Sejamos vigilantes, né? Isso é muito poderoso. Isso é um ensinamento, meus irmãos, que cabe a nós exercer com muita firmeza na nossa vida. Não podemos jamais enfraquecer nessa força da palavra aqui de hoje. Amém? Resistir firmemente na fé, né? Certo de que sofrimentos iguais aos que vos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Assim, mesmo você vivendo e olhando que o mundo está errado, você não pode se abalar com isso, porque o seu caminho já está traçado. Mantenha a fé, mantenha foco, continue, ore pelos fracos, mas mantenha o seu caminho focado com Jesus, né? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só, né? Há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Né? Glória a Deus. Então, aqui ele fala desses vários concílios que são dados, e por final, né, ele traz a saudação final e a bênção, né? Meus irmãos, palavra muito forte, né? Eu já disse, já ultrapassamos um pouco o tempo, mas do versículo 8 ao 11 ele fala sobre essa vigilância e a firmeza contra o inimigo, né? Foi isso que foi lido? Vigilância constante. No versículo 8 ele fala disso. No versículo 9 ele fala da resistência firme, né? Que devemos ter. Resistir não é passividade, né? Passividade, mas é permanecer firme na fé em Cristo, né? Também no versículo 10 e 11 ele fala da esperança da vitória final, né? O Deus de toda a graça, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Glória a Deus. O sofrimento é temporário, mas a glória de Deus, ela é eterna. Amém. Né? Nossa esperança não está no presente, mas na eternidade que Deus tem trabalhado em nós, né? Graças a Deus. Vamos pensar assim, ilustrando, né? Um diamante só se forma com pressão, não é? O que é o diamante? Diamante, na verdade, é uma cadeia de carbono que, sob pressão, aquecimento, ela se consolida e vira uma pérola, né? Um tesouro, um
diamante, duro, resistente a muitas forças, né? Então, é isso que Ele quer que nós tornemos. Para isso nós temos que passar por essa pressão, né? E quer outro exemplo? Quando forja uma faca, vamos dizer assim, ele vai ao fogo, leva muita pancada, vai no fogo, vai na água, fogo de novo e pancada, não é assim? O forjar de uma cutela, não é? De uma faca, é desse jeito que se faz, para dar resistência e para dar um fio de corte, né? Então um exemplo, né, já conhecido por nós, que é que Deus tem transformado cada um de nós cristãos, né? Sofrimento, né? Perseverança, muitas pancadas, mas graças a Deus todas elas superadas. Amém. Não é? E Ele nos dá essa promessa. Grandes coisas tem para cada um de nós. Essa promessa do Senhor. Mas devemos que manter firme na fé, confiando e seguindo sempre para frente, caminhando sempre para frente. Não podemos ficar olhando para trás o que foi perdido, e sim naquilo que Deus tem como promessa. Assim a Bíblia colocou muito bem hoje, né? Não podemos enfraquecer pelo que a gente achava que poderia ser, mas pense que isso vai ter que ficar no passado. Daqui para frente eu vou seguir firme, porque sabemos que a nossa conquista ela é gloriosa, porque Deus tem isso como promessa em nossas vidas. Então eu deixo essa palavra de fortalecimento a cada um de vocês. Tenhamos fé sim, vamos nos unir cada vez mais uns com os outros e ajudar, né? Nós temos que ajudar uns aos outros sim, na fé, estendendo a mão, falando um com o outro, né? Dando palavra de conforto e fortalecimento um ao outro e lendo a palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.